Nós iniciamos hoje pela manhã, novamente, nós voltamos à nossa série de estudos, nossa jornada de estudos, com temas. A gente começou, os 22? Foi em 2022 que a gente começou? Foi, acho que foi, não foi? 2022 nós começamos aqui só nas EBDs. Mas, esse ano a gente vai pincelar também nos nossos cultos à noite, nas celebrações à noite, também um pouco desse estudo. Por quê? Porque a grande maioria não pode vir, pela manhã, e aí a gente não é a mesma coisa que vai ser ministrada de noite, não é a mesma coisa de manhã, são pessoas diferentes, mas na condição do mesmo Espírito, porque nós somos guiados por um único Espírito. Então, nós vamos estar falando sobre o mesmo tema, porém, não a mesma coisa. E eu te incentivo a vir pela manhã. O estudo de hoje, o primeiro, já foi lindo. Foi um pouquinho da igreja primitiva. E nós vamos iniciar, já iniciamos essa jornada sobre as igrejas. Porque quando a gente fala nas igrejas, a gente pensa que é só aquelas 7 igrejas do Apocalipse. E João escreveu a carta. Mas Paulo também escreveu cartas às igrejas, várias igrejas, ali naquela região. E é sobre essas igrejas que contém nas Escrituras Sagradas que nós vamos estar falando e aprendendo com elas. Amém? Então voltamos a fazer esses estudos e vamos dar continuidade do que foi dito de manhã. Não vou falar a mesma coisa de Ed, mas é mais ou menos a mesma coisa. E isso é muito bom, porque nós crescemos juntos. E à medida que a gente vai estudando, buscando, pesquisando e ensinando, a gente também aprende, a gente também cresce, a gente amadurece, a gente se solidifica em Cristo, a gente se firma mais em Cristo, porque isso nos induz a estudar mais as Escrituras Sagradas, não é mesmo? Nós sabemos que não existe só 7 igrejas, então essas outras igrejas que a gente vai aprender um pouco mais. E eu vou fomentar em você, eu vou encorajar você, eu vou dar um empurrãozinho para que você, quando chegar em casa, durante a sua semana, você também esteja buscando mais dessas igrejas. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouquinho do que o Senhor colocou comigo, colocou em meu coração sobre a igreja em Corinto. Eu sei que muitos outros vão querer falar, muitos outros pregadores do telhado vão querer falar, e se a gente for parar para falar só na igreja de Corinto, a gente tem assunto até 2033. Mas eu não vou conseguir falar tudo, mas a gente vai falar um pouco. Vai começar do começo, de Coríntios, primeira carta a Coríntios, capítulo 1. Então vamos lá. Vamos começar pela sua data de fundação. Mas vamos ler apenas um versículo. Não tem um versículo-chave, porque toda a carta que Paulo escreveu ao Corinto, ela é chave para mim e para você. Mas vamos começar como Paulo sempre começa. Eu amo a forma que ele começa todas as cartas que ele envia. Diz assim: sempre dou graças ao Senhor, é o capítulo 1, versículo 4. Sempre dou graças ao Senhor, ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque tudo fostes enriquecidos nele, toda a palavra e todo o conhecimento. Aleluia. Paizinho amado, foi lida um pouquinho da tua palavra, Senhor. Mas esse estudo nós colocamos diante de Ti, Senhor, agora. Que o Senhor venha com os 7 Espíritos de Deus sobre as nossas vidas, que o Teu Espírito flua através da minha vida, que o Senhor use-me da maneira que o Senhor quiser, para ensinar, para ensino, para correção, para admoestação, para acalento, para consolação. Que o Senhor faça segundo a Tua vontade, o Teu querer e o Teu efetuar. Falando primeiro comigo, como o Senhor já tem falado, meu Pai, e trazendo à luz da palavra o novo conhecimento das Escrituras Sagradas. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa falar pelo meu intermédio e fazer tão somente aquilo que te apraz. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar.
versículo que ele sempre começa, a frase que Paulo sempre começa, todas as cartas dele é assim: graça e paz da parte de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. Ele sempre inicia todas as cartas que ele escreve com saudação, com uma saudação, né? Então hoje nós vamos falar da igreja da cidade de Corinto. Vamos começar pela sua data de fundação. Paulo fundou por volta do ano 50 depois de Cristo, e foi durante a estadia dele de 18 meses em sua segunda viagem missionária. Ele aproveitou para fundar ali uma igreja. Por quê? Porque ele sentiu a necessidade, já tinha muitos irmãos ali se reunindo e se chegando até ele, e ele pensou, né? Já estou fabulando aqui. Eu penso que ele chegou e disse: poxa, tem muita gente já, então vamos montar aqui uma congregação. Já havia uma reunião, e igreja nós aprendemos hoje de manhã o que significa igreja, né? Que é uma reunião, que é uma eclésia, e eclésia significa assembleia, e assembleia é reunião de quê? Reunião de pessoas ou grupo de pessoas, enfim, né? Então, ele viu a necessidade de formar ali, já que havia um grupo de pessoas se reunindo para ouvir de Jesus, né? Ouvir falar de Jesus. E ele escreveu, ele começou ali aquela congregação. Paulo escreveu esta carta aos irmãos de Coríntios a fim de tratar de alguns assuntos bem delicados, por assim dizer. Podemos dizer até problemas, né? Bem cabeludos. E esses assuntos aparecem nas igrejas, infelizmente, até os dias de hoje, né? Havia problemas a respeito de doutrina da vida cristã. A igreja tinha se dividido em vários grupos e Paulo procurava desenvolver as suas diferenças para que eles voltassem a ser unidos como a igreja de Cristo deve ser. Então Paulo, ele chegou ali, ele viu a necessidade que precisava reunir as pessoas e montar uma igreja. Então ele montou a igreja e montou. Isso seguiu o destino, seguiu fazendo as outras coisas que eles tinham que fazer, implantando outras igrejas. Mas, num determinado momento, cadê Jesus? Ele recebeu uma notícia de Chloe, dizendo assim: Paulo, você precisa vir aqui, você precisa vir falar com o povo, falar com as pessoas, porque está havendo muita confusão aqui, está havendo muita coisas que não foi dita por você, né? E quais são esses problemas que Paulo encontrou ali a respeito da igreja, da doutrina e de tantas outras coisas? Quais são esses problemas? Já que na primeira carta, Paulo já começa dizendo assim, exortação à unidade. Aí na sua palavra, na sua Bíblia tem assim, em 1 Coríntios 1:10, diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo que o nosso Senhor Jesus Cristo, não falteis todos a mesma coisa, para que não haja entre vós divisões. Antes sejam inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Pois, a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe, que há contenda entre vós. Ou seja, alguém foi lá e contou para Paulo que estava acontecendo contendas, divisões ali na eclésia, na igreja. Aí você pode dizer assim: pastor, isso não é fofoca, não? Pastor, isso é fofoca. A irmã foi lá falar com Paulo o que estava acontecendo na igreja, das divisões que estavam acontecendo. Quem acha que isso é fofoca? Levante a mão. Não, né? Por quê? Porque se tinha uma pessoa que podia ajudar, que podia resolver, era quem? Paulo. Porque ele era, até então, ele era o líder. Foi ele que implantou a igreja, ele que podia resolver alguma coisa. Então isso não é fofoca. Então quando você vê, sabe, de alguma coisa, está lá em Levíticos, de alguma coisa que não condiz com as escrituras, você tem que procurar o quê? A liderança para comentar, para falar, para levar a situação para quê? Para resolver.
Nós estamos em 2025 e essa palavra é tão viva e eficaz hoje. 2025 anos depois. Ela está tão latente em nosso meio, sim ou não? A contar desse episódio que a gente vive hoje, né? Dessa divisão que a gente vive hoje na igreja. Ah, o meu ministério, eu só vou para a reunião dos levitas. Ah, eu só vou para a reunião do discipulado. Ah, eu só vou para os pregadores do telhado. Ah, eu só vou dia de quarta-feira. Eu só vou domingo de manhã. Isso é divisão. Ah, eu não gosto da pastora pregando. Eu não gosto de Ed pregando. Não, mas eu não gosto do evangelista Marcos pregando. Ah, mas eu amo a obreira da Ana, porque ela dá bom. Isso é divisão. Aleluia. Então essas são as divisões e os escândalos da igreja. As divisões internas, aquilo que acontece dentro, é justamente isso aqui que eu acabei de ler. Capítulo 1, do 10 em diante. Acaso Cristo está dividido? O 3 ele diz assim: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado? Foi Sofonido crucificado por vocês? Acaso foi o Bispo de Labrador que foi crucificado por vocês? Porventura, foi batizado em nome de quem? De Paulo? De Cristo? De Sofonido? De Ana? Dou graças a Deus, 7,14, porque nenhum de vós eu batizei, exceto a Crispo e a Gaio, disse Paulo, para que ninguém diga que foste batizados em meu nome. Batizei também na casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Paulo está falando isso. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, mas que não se anule a cruz de Cristo. No 3, 1, diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ele segue a carta dele, exortando. Eu estou falando com quem? Com crianças, porque estão lidando com situações carnais, coisas pequenas, coisas que não deveriam estar mais pecando. E Paulo já exortava lá dessa forma. E quantas meninices nós vemos hoje da igreja de Cristo por causa de picuinhas, por causa de bobagens, por causa de coisas que podem ser resolvidas. A igreja de Corinto estava assim. A igreja de Cristo na terra hoje está assim. As pessoas estão brigando por causa de lugar, por causa de sala VIP. As pessoas estão brigando por... Gente, pelo amor de Deus. As pessoas... Você viu agora aí, né? Uma polêmica porque uma mulher, uma influenciadora, enfim, uma mulher da mídia, eu vou chamá-la assim, porque... Enfim, esse é um conceito meu, tudo bem. Uma mulher da mídia, ela foi a uma igreja e foi orar, enfim, e as pessoas começaram a tirar foto porque ela é uma mulher conhecida, e aí se reverberou. Sim, é católico. Não, gente, isso aí acontece na igreja evangélica também. Então, por que a gente fica falando do guardeiro que está no olho do irmão, só porque ele é católico? Ei, nós estamos errados, porque nós também fazemos isso, nós queremos tirar selfie quando vem uma celebridade na nossa igreja. Eu lembro na época que Popó estava lá na igreja. Gente do céu, o homem é a realidade de pessoa, porque eu trabalhei pessoalmente com ele em encontros de casais. Mas na igreja as pessoas não se continham, só porque é uma pessoa pública, né? Então isso também é feio, isso também é idolatria. Não, porque não deixa o homem lá, sabe? E assim como tanto você, nós aqui em São Gonçalo, vamos trazer pra gente, né? Se alguém entrar ali, ó, o diácono Osvaldo, ou o diácono Ivan e a obreira Elane está ali, de repente eles precisam sair para abrir o portão, porque chegou uma pessoa, um visitante, e esse visitante é uma pessoa ilustre, mais do que nós, porque está na vida pública, mais do que nós, por isso, tá ok? Não é que seja maior ou menor, mas porque tem uma vida pública, ele aparece
mais visto, por isso ele se torna uma pessoa mais ilustre, entre aspas, nesse aspecto, ok? E aí ele entra na igreja, sei lá, fala aí o nome de uma pessoa assim, bem ilustre. Quem? Notória hoje? Sim, hoje aqui. Oi? Qual aspecto religioso? Qualquer. Oi? Gabriela Rocha. O governador não sei, meu irmão. Não sei. Né? Mas Gabriela Rocha, que é a pessoa que está na mídia do meio evangélico, se ela entra, e agora? O que a gente vai fazer? Né? O que é que o diabo vai fazer? Vai conduzir ela nas primeiras fileiras? O que é que nós vamos fazer? Não é? Porque é natural já disso. Da gente querer destacar mais quem já está em destaque. E às vezes a pessoa vem para uma igreja pequena justamente por isso. Porque ela já está cansada de ser destacada. Aí eu vou para lá porque eu fico ali, ó. Eu lembro de uma vez a Ana Paula Valadão dando um testemunho que estava em um lugar e aí estava acontecendo um show e ela foi, normal, botou um bonezinho e ela disse, eu vou. E quando chegou lá, acabou tirando foto. Quem estava no palco ministrando? Porque todo mundo se voltou, na Paula está aqui, na Paula está aqui, na Paula está aqui, todo mundo se voltou para a Ana Paula. E ela saiu ali correndo. As pessoas não estão preparadas, nós não estamos preparados para receber alguém desse nível. Mas nós precisamos nos preparar. Você está preparado para se entrar aqui e travesti? Você está preparado? Como é que você vai conduzir isso? Vai conduzir da mesma forma que você ia conduzir o Gabriel Rocha? Se está aqui uma pessoa lésbica, uma mulher que gosta do mesmo sexo, trajada, vestida como uma, você nota nela que ela é uma mulher, mas ela se veste de homem. Como você vai receber ali na frente? Como você vai conduzir essa situação? Uma vez a gente fez uma peça aqui, colocamos um mendigo sentado ali. Na verdade não era um mendigo, mas nós fizemos isso para provocar, não foi, Dai? Para ver qual era a reação de vocês. E a pessoa ficou ali sentada. Ninguém nunca viu essa pessoa. Hoje a pessoa é cunhada de Daiana. Mas na época ninguém sabia, nem sonhava em ser cunhada, né? Mas ninguém conhecia ela aqui. E a gente fez isso para trollar mesmo a igreja, para ver qual seria a atitude da igreja. Foi boa, não foi nada. Ela disse que as pessoas chegavam, perguntavam, se dirigia a ela, né? No caso de mendigo. Eu só não queria ser convidada para entrar, se oferecer um convidado. Aleluia, Jesus! Glória a Deus. Ela ficou sentadinha. Depois ela entrou, você foi aqui, não foi? Mas de que forma foi que a gente olhou para ela? E hoje, né? Naquele dia foi uma rolagem, depois vocês ficaram sabendo, mas e hoje? A gente passou hoje de manhã, tinha um homem deitado lá no ponto. A gente passou agora de noite, a gente estava lá no mesmo lugar. Isso já moveu meu coração, quando eu cheguei em casa, pegar o cobertor, subir para dar para ele. Na hora que eu vi ele de novo ali, todo assim bonitinho, nesse frio, como vai ser a noite desse rapaz? Não sei de onde veio, não sei para onde vai, não sei quem é. Mas eu vou chegar lá e vou botar isso aí para ele. Gente, porque a gente não sabe quem é. Vou botar lá assim, ó. Ele disse, eu vou aqui. Isso aí. Deixa eu botar uma roupa aberta. Não precisa ficar engadando, não. Como nós estamos nos comportando? Essas são as coisas internas que acontecem dentro, né? E nós estamos nos comportando como crianças, se preocupando com coisinhas pequenas. E Paulo diz assim, leite eu dei para beber, que é um alimento só para a criança. Então ele não vai mais nos dar leite. Nessas picuinhas, essas coisas internas também acontece, sabe o quê? Aqui, ó, alguns se ensoberbecem. No versículo 18, Paulo continua dizendo e admoestando. Alguns se ensoberbecem, como se eu não tivesse mais que ir para vocês, mais de ensinar a vocês. Alguns ficam soberbos a certo ponto que acham que não precisa mais de Paulo. É isso que ele está dizendo. Alguns se soberbecem achando que já sabe de tudo. Porque já está pregando, porque já está tocando, porque já é oficial.
Alguns se soberbecem, como se eu não quisesse mais ter convosco. Mas em breve irei visitá-lo. E o Senhor, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos que se ensoberbeceram. Paulo, amo. Queria ter vivido aquela época. Será que queria? Não, queria não. Acho que não. Se já está difícil hoje, e às vezes dói. Não, Jesus, obrigada, Pai, que o Senhor me fez nascer agora. Século XX. Obrigada, Jesus. O Senhor me livrou também. Mas a gente já sofre agora. Se a gente já tem situações difíceis da nossa, imagina aquela época. Que não tinha ninguém. Hoje a gente tem a palavra para aprender e ainda assim a gente tropeça. Ele também fala a respeito da correta compreensão do ministério apostólico. Isso está lá no capítulo 4. Ele fala para a gente se permanecer fiel. Ora, além disso, o que se requer de despenseiros é que cada um se encontre fiel. Então nós ministramos a palavra, que são pregadores do telhado, permaneça fiel à palavra, às escrituras. Não fale de você, fale da escritura. Se precisar responder, responda com a palavra. Uma vez eu fui dita assim: Ana, tu responde, a Bíblia diz. Mas é a única verdade que eu tenho. Ana, que vem assim, vem como um laço. Vem tipo assim: Ana, o que você acha disso? Digo, olha, eu não acho nada, mas a Bíblia diz assim. Ana, tudo você responde assim, porque a minha verdade não existe, ela é anulada. Mas a Bíblia é a única verdade que supera tudo, que impera, é a única verdade suprema. É a Bíblia, é a Escritura Sagrada. Então eu prefiro seguir a Bíblia. O que eu acho não importa. Eu prefiro seguir a Bíblia, mesmo que muitas vezes eu não queira, porque a carne tem isso, e eu não vou dizer que não querer concordar. Não, mas se fosse assim, quer dar um jeitinho na Bíblia. Não, a Bíblia é o que ela é e diz o que ela diz. E ponto final. Entende? Porque muitas vezes a gente quer, mas não é bem assim. A gente quer dar uma interpretação da Bíblia. Chama o Espírito Santo que ele vai interpretar, porque foi ele que inspirou essa palavra. Amém, igreja? Amém. Então não queira. Então nós, pregadores, temos que falar a Bíblia. Eu não posso falar nada além. Amém? Paulo também ele escreve para essa igreja por causa do incesto e da imoralidade. Meu Deus, aí vai no capítulo 5. No capítulo 5, de 1 a 13. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. E imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios se vê. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu pai. Imagina o que não estava acontecendo naquela época. Ele está falando de traição, de prostituição, de moralidade sexual. Foi 5 pontos. Hein? 5 pontos. 5:1. Contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio tamanho ultraje que praticou. Ou seja, às vezes é a permissão, a permissividade. As coisas acontecem dentro da igreja, mas ali as pessoas fazem olhos cegos, ouvidos surdos, bota pano quente. Mas não pode. Não pode. A gente tem que revelar, a gente tem que declarar, tem que chamar a irmã Beatriz. Você está fazendo isso errado, isso não é certo. E nós que fizemos o errado, procurar se consertar. Pastoral, eu fiz, eu pequei. Contra Deus eu somente pequei. E eu me arrependi. E agora eu estou buscando perdão, estou buscando arrependimento, estou me confessando aqui com a senhora. Esse alcança a misericórdia. Se permanecer no erro, não alcança a misericórdia. Mas se seguir o caminho da verdade, alcança a misericórdia. É isso que a Bíblia está dizendo. E nós, como líderes, quando estamos na liderança, nós temos que agir dessa forma. Tá bom, meu irmão, você vai se consertar? Vai. E se cair de novo? E se acontecer de novo? E se você pecar de novo?
mão da igreja, porque a igreja não é minha. Mas se ele exerce uma função, se ela exerce uma função, vou dizer assim, então por enquanto eu não vou poder manter você aqui, né? Exercendo tal função. Por enquanto fica aqui no banco, resolve aqui sua vida, né? Quando é pecado cabeludo, que tem pecadinho, tem pecadão. Mas às vezes as coisas estão tão extremas, já aconteceu coisas aqui que a vizinhança ficou sabendo, o pessoal todo estava sabendo, e aí a pastora vai fazer o quê? O pastor vai fazer o quê? Então o pastor se envolveu comigo. E aí chegou o nosso ouvido e disse, e agora? Nós fomos conversar com a pessoa, conversamos, aconselhamos, né? E glória a Deus, aleluia. Está todo mundo curioso. Meu Deus. Então é isso, incesto, imoralidade sexual, imoralidade dentro da igreja. Não pode, tem que ser revelado. No capítulo 1 e no 13, isso é fruto, ó, essas imoralidades é fruto de divisão, brecha para o pecado. No 13, finalizando aí, né? Leia do 1 até o 13. Mas agora eu vos escrevo no 11, para que não associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, você não deve nem se assentar à mesa. Você está entendendo? É o que Paulo está dizendo aqui. Esse é o 11. Mas agora eu vos escrevo, no mesmo capítulo 5, 11, ele diz, eu vos escrevo, não se associei com essas pessoas que trazem moralidade para a igreja. E aí ele resume, faz um resumão aqui da imoralidade, ele diz, não se associei com alguém que, dizendo ser irmão, seja impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse tal, você não deve nem se assentar para comer. Você está me entendendo isso? Não vou tomar um rosto nem de picolé. Não vou comer nem a acarajé com ele. E já aconteceu isso comigo. E como é que diz o não? Sabe? E aí a gente se pega naquela de, eu não sei como dizer o não, né, irmã? Não sei o que, não, irmão, não posso. Simples assim. Não posso. Você nunca vai poder? Nunca vai poder. Você nunca tem um compromisso. Você vai mentir, pastor? Eu disse, não, você vai ter um compromisso. Eu não posso ir porque eu vou ter que resolver a situação. E tem uma situação para você resolver. Deus, ele vai providenciar. Porque todas as vezes que eu fui convidada para ir na casa dessa irmã, o Senhor providenciou uma situação no dia que ela marcava. Seu irmão não vai dar porque apareceu, realmente apareceu. Glória a Deus. E essa irmã era daqui. E o que é que a irmã faz? O que é que Deus faz? Eu tirei a irmã da igreja? Não. Foi ele mesmo que fez algo. Ele disse, Deus. Você entende? Paulo está dizendo, com essas pessoas você não deve nem se assentar para comer. No 12 diz assim, pois com direito haveria ou de julgar. Qual direito você há de julgar? Ou dentro ou fora? Não julgais vós os de dentro. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentro de vocês os malfeitores. Mas eu não vou fazer isso, porque a igreja é de Cristo. Agora, se realmente o caso ficar exacerbado, vou dizer assim, não, você vai ser convidado a se retirar. Aí sim a gente vai ter que aplicar a palavra. Se a tal coisa, a imoralidade, não se consertar, se a pessoa não se consertar, aí a gente vai convidá-la a se retirar. Entende, igreja? Eu estou sendo clara. Essa é a igreja de Corinto, a igreja que Paulo estudou há 50 anos depois de Cristo. Gente, só a graça. Tem questões judiciais também. Aí no caso de incesto, que eu acabei de falar, né, que é fruto, essas imoralidades, no capítulo 6, do 12 ao 20, também fala sobre esta imoralidade. A sensualidade é condenada dentro da igreja. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Está escrito. Todas as coisas. Porque fostes comprados por um preço. Deus me comprou por um preço muito alto. E nós precisamos fazer jus a esse valor que o Senhor nos comprou. Amém, igreja? Amém. Então, anota para você ler
crentes, aqui na palavra diz pagãos, o capítulo 6 do 1 ao 11. Porventura algum de vós tem alguma questão contra o seu irmão e submete esse irmão a juízo perante a pessoas que não são crentes, aqui diz injustas. Às vezes a gente tem uma situação com o irmão judicial e a gente não resolve, a gente leva, chama outra pessoa que não tem nada a ver com o pirulito e quer conversar. E a pessoa que não tem nada a ver com o pirulito, que é uma pessoa injusta, que é uma pessoa que não é crente, vai dizer: dois irmãos não entendendo? O que Paulo está dizendo? Por que ele me procurou para resolver? Por que não procurou a liderança para resolver? Quis resolver sozinho, aí chamou uma pessoa que não tem nada a ver com o papo, para quê? Escândalo, vai escandalizar, porque a pessoa vai dizer assim: olha aí, dois irmãos brigando. Não é crente? Não é assim que faz com a gente? Mas não é crente? Estão brigando? E me chamam para resolver? Entende? É isso que Paulo está falando sobre questões judiciais. Essa não é a mensagem da cruz. Essas questões de moralidade, de dissensão, de divisão, esses são frutos do pecado. Essa não é a mensagem que a gente precisa pregar com o nosso parecer, com o nosso comportamento. Essa não é a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz tem poder. A mensagem da cruz, ela é poderosa. É a vocação dos santos. Paulo fala e ensina sobre a vocação dos santos, sobre a mensagem da cruz. Isso lá no capítulo 15, eles mesmos estão dizendo já que a mensagem da cruz já não serve para mais nada. Imagina se não servir para mais nada, tá aí. É porque não dá, gente, não dá para falar da carta pela mão. Mas lá no capítulo 15, essas mesmas pessoas já estavam dizendo que a mensagem da cruz, que Jesus não ressuscitou, não. E aquilo não é tão real assim, não. Depois você lê lá para ver como é que aquele povo estava. A vocação do santo, a mensagem da cruz, ela existe. Nós precisamos fazer jus sim. E a vocação dos santos, para que você foi chamado, igreja. Ele alertava o povo para o chamado que eles foram. Você foi chamado para quê? Para pregar o evangelho, para disciplinar, fazer discípulos. A responsabilidade daqueles que ensinam, já falei. Nós precisamos ter cuidado, não com a nossa sabedoria, com a sabedoria humana, mas com a sabedoria que vem do céu. Porque essa sim tem valor. A divisão pode causar ruína da igreja. A divisão pode levar a igreja a um colapso. Pode causar ruína, mas nós somos corpo. Se nós somos corpo de Cristo, logo, como corpo, vamos falar agora como a área da saúde, né? Nós vamos ser levados, nós não, mas a igreja pode ser levada a um colapso, falando sobre, com a linguagem de saúde. O que é o colapso? É um estado de choque que debilita fisicamente a pessoa, que enfraquece o corpo, pela perda excessiva de líquidos, pela perda excessiva de líquidos. A igreja, quando acontecem essas divisões, ela perde líquidos. Qual é o líquido, igreja? Jesus é a água da vida. O Senhor está nos chamando a atenção sobre isso. Jesus é a água da vida. E quando o corpo entra em colapso, é porque teve perda excessiva de água. Meu Deus. E essa perda excessiva de água vem junto a uma insuficiência cardíaca e resulta em uma síncope. O que é síncope, pastora? É quando o cérebro da gente ele começa também a perder a circulação de sangue, e isso leva à morte. E a divisão causa isso dentro da igreja. Porque eu associei a igreja, a própria Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. E eu peguei em termos da saúde para ver o que é que leva o corpo a morrer. E está aqui o resultado. Se a igreja é um corpo,
E a divisão vai causar uma ruína, e ruína é sinônimo de colapso, e colapso é um termo usado para o corpo humano na medicina. Rapidamente a gente consegue compreender o que pode acontecer com essa igreja. Morreu. Sim ou não? Nós somos chamados de corpo de Cristo. E por que nós não estamos em unidade? Aí quando eu falo corpo de Cristo, eu estou falando para a igreja de São Gonçalo. Estou falando para a igreja de Cristo na terra. Por que tanta divisão? Por que tanta placa? Isso eu me questionava sobre isso. Sobre placa de Cristo. O Senhor. Aí só veio na minha cabeça, essa cara vai ser chamada nessa geração que vocês estão orando. Vamos orar. Só vem isso, gente. Mais uma placa. Mais uma divisão. O que é que você fez? E agora, faz o quê? O que nós podemos fazer com essa informação? João 7,37 diz: no último dia, no grande dia da festa, Jesus se pôs de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se a gente está perdendo o livro, a gente precisa buscar quem? A gente precisa buscar Jesus a cada dia. Nós precisamos mais e mais, meus queridos, mais e mais de Jesus. Essa perda excessiva de líquido pode levar a igreja, a associação, igreja, a entidade, evangélica, a igreja física, a uma ruína, e ao corpo de Cristo, igreja de Cristo, corpo de Cristo, ao colapso, a uma insuficiência cardíaca, à morte. Nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos manter esse sangue bombeando e levar o cérebro, para esse cérebro continuar conosco. Nós sabemos que o corpo precisa de uma cabeça, e a cabeça é Cristo. Nós não precisamos, não podemos perder Cristo. Como aquele povo em Corinto estava perdendo e que estava indo para o colapso. Meus queridos, tem muita coisa aqui ainda para falar. Porque são 2 cartas de Corinto, a igreja de Corinto. 2 vezes Paulo precisou mandar carta. Você tem noção do que é isso? Mas tem outros pregadores aí que vão falar mais coisas também. E aqui a gente encerra. Esses primeiros capítulos nos ensinam muita coisa. Temos muita coisa ainda para aprender. Os pregadores vão pregar. Mas o que nós somos, afinal? Como nós somos chamados? Nessa mesma carta, no capítulo 12:27. Vamos ver o que ele diz? O que nós somos? Diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo. Paulo falando, depois de tanta cajadada, só estava no início da carta, ele diz: vocês são o corpo de Cristo. E individualmente, vocês são membros deste corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, segundo profetas, terceiro mestres, depois operadores de milagres, dons de curar, socorro, governo, variedades de línguas. Todos o Senhor foi dando uma direção, uma função. Nós somos esse corpo. E nós estamos aqui exercendo a nossa função. E nós precisamos manter essa função em atitude, sabe? Ali, exercendo. Eu não posso deixar meu irmão de fora só porque ele não está vindo à igreja. Porque você não sabe por que o irmão não está vindo para a igreja. Você sabe por que o seu irmão não está vindo para a igreja? Você sabe por que o Pedro está vindo para a igreja? Você não sabe. Mas ele faz parte do corpo? Que parte será que ele é do corpo? Será que é o dedo? Você já viu alguém ser decepado no braço, ter que levar imediatamente, ligeiro, rápido, para o hospital para poder tentar implantar? Você sabe por que isso? Por que providencia um gelo para colocar imediatamente naquele dedo ou aquele braço? Para poder não entrar em necrose, Para não vir uma infecção, para dar tempo de enxertar novamente. Se seu irmão estiver nesse estado, você está ajudando ele, vá atrás do seu irmão, vá atrás do membro de Cristo que não está no corpo, antes que ele desfaleça,
antes que ele desmaie, antes que ele entre em colapso. Porque uma parte do corpo, fora do corpo, a irrigação do sangue vai acabar em algum momento. Mas é rápido que nós precisamos agir para que esse membro volte para o corpo e seja irrigado novamente pelo sangue de Cristo e seja reavivado novamente. Ele precisa voltar para o corpo. E o que é que nós estamos fazendo? Estamos julgando ele. Vá para essa parte do corpo que não está com você, que não está engajada com você, nesse grande corpo que é a eclésia, que é a igreja de Cristo na terra. Mencione, meu filho, minha filha, venha. O que você está precisando? Eu quero te ajudar. Venha, vamos enxertar você de novo aqui no corpo. Vamos botar um gelo para amenizar essa dor. Gelo também é analgésico. Gelo também impede que a infecção se instale. Mata as bactérias, aleluia. Talvez seja isso que o Senhor quer fazer com você, esse suporte para levar o gelo para o membro que está fora do corpo e trazer de volta para o corpo. É isso, é nós precisamos fazer isso. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. Também isso, sabe? Aí buscar esse membro que está afastado e trazer para perto. Não deixe o pezinho, o dedo mindinho, não deixe fora do corpo. Traga ele de volta. Coloque no gelo a parte que está fora, para cuidar, para guardar, para manter, para zelar, para poder ser reintegrado ao corpo de Cristo. Amém, igreja? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para iniciar essa jornada de estudo. Tem muita coisa aí dentro dessa carta, e aí a gente vai falando ao longo desses dias, desses meses, até que ele venha. Amém, igreja? Vamos colocar